Salve povo, aqui é o Zelota com mais um especial e no vídeo de hoje nós vamos começar a conhecer a história do Vercingetorix, o líder gaulês da tribo dos Arvernos e que enfrentou Júlio César. Vamos saber a origem dele e também como ele se junta ao exército romano quando os romanos invadem a Gália e fazem sua campanha da conquista gaulesa liderada pelo Júlio César. Bom, mas antes de eu contar essa história para vocês, eu peço a todos que não estão no like e compartilhem com os amigos, que ajuda demais o canal a crescer e valoriza o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade, tem várias sagas e mini sagas com povos do Ocidente, Oriente, África, Ásia. Só dá uma conferida lá na videoteca do Zelota. Me sigam no Instagram, @Zelota, para vocês ficarem sabendo das novidades do canal, participar das enquetes para escolher esses especiais aqui e ficarem sempre informados quando os vídeos forem postados. Tem também a nossa área de membros, né, que é o Acampamento Zelota, com conteúdo extra e exclusivo para vocês, com vídeos relacionados aos vídeos que eu faço aqui no canal. Vídeos todas as quartas às 20 horas com os especiais e nos sábados às 17 horas com a saga bizantina, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Bom, então vamos para a história do Vercingetorix. Bom, a origem dele é contada segundo Estrabão, e era possivelmente um líder gaulês que tenha nascido na cidade gaulesa de Gergóvia, e fica na região de Auvergne, a atual Alvérnia, na França. Bom, inclusive esse nome Alvérnia é uma referência direta ao povo que habitou aquela região, e eram os Arvernos. Bom, também existia uma possibilidade dele ter nascido na cidade de Nemaussos, que é a atual cidade de Nimes, que também fica nesta mesma região da França de Alvérnia. Bom, não se sabe exatamente em que ano o Vercingetorix nasceu, mas deduzindo ali pelos relatos de Júlio César, quando o conheceu, ele tinha menos de 30 anos de idade. Então historiadores modernos deduzem que ele tenha nascido por volta do ano 80 a.C. Historiadores como Estrabão, Plutarco e Floro escreveram sobre o líder gaulês, mas eles tiveram como a sua fonte outros historiadores, que eram o Tito Livio e o Dion Cássio, que pegaram como fonte primária os relatos do próprio Júlio César. Como era de praxe, os generais romanos, quando faziam campanhas em territórios estrangeiros, eles faziam relatórios sobre os lugares que eles conheciam, que tipos de povos eles haviam encontrado, e isso era enviado para os senadores. E esses relatos do Júlio César são chamados de comentários sobre a Guerra da Gália. Bom, o Vercingetorix, ele era filho do líder gaulês dos Arvernos chamado Celtílio, que era uma poderosa tribo gaulesa que ocupava um território que se estendia de Languedoc a Naborna, tudo ali na França, indo até a fronteira com Massília, que era o antigo nome da cidade de Marsella. Bom, até os povos que ficavam nos Pirineus. Os Pirineus é aquela divisa que era entre a Gália e a Espanha, ou caso prefiram, sul da França com a Península Ibérica. Bom, e também pegavam aquela parte ali do Oceano Atlântico e também o rio Reno. O Celtílio, que era o pai do Vercingetorix, ele foi eliminado por famílias aristocratas arvernas, porque essas famílias queriam manter o acordo de paz que havia sido feito com os romanos. Os Arvernos foram derrotados pelos romanos, pelos generais Quineu Domício Enobarbo e pelo quinto Fábio Máximo Alogrógico. Bom, aí os romanos tinham derrotado o último rei dos Arvernos, que foi preso e levado até Alba Longa, lá na Itália. E aí foi imposto um tratado de paz dos Arvernos com os romanos. Então essa rejeição a essa família real nova era por conta justamente desse medo de uma retaliação dos romanos e quebrar esse acordo de paz que já durava 60 anos. Isso foi que levou esses nobres a terem tirado a vida do Celtílio.
Inclusive a gente vai ver um pouco mais à frente sobre isso. Bom, com relação à origem do nome do Vercingetorix. Bom, a origem do nome dele tem muitas teorias, as mais famosas seriam do Plutarco, que se referia ao líder gaulês com o nome de Orgentorix. Mas tanto o Júlio César como as moedas que foram encontradas pela Gália tinham escrito o nome Vercingetorix, que segundo também o historiador Floro, o nome dele parecia que havia sido feito para realmente causar um terror. O significado desse nome em gaulês é o maior rei dos guerreiros. Pode ter sido realmente o verdadeiro nome dele, ou pode ter sido apenas um título, já que esse nome depois foi utilizado por outros gauleses. Bom, com relação à face do Vercingetorix, bom, essa face dele nunca foi encontrada em uma moeda gaulesa, apenas o nome Vercingetorix. Mas o que a gente sabe a respeito dele é o que o próprio Júlio César descreveu sobre a sua aparência física de ser um homem alto, de cabelos longos e bigode espesso. E por incrível que pareça, o próprio Júlio César é que mandou cunhar uma moeda em Roma com a imagem do líder dos gauleses. Era uma prática que o Júlio César tinha, e talvez outros romanos, imperadores, chegaram a ter, de cunhar moedas com imagens de inimigos que eles haviam enfrentado. Aqui mostrava um rosto já de um homem de idade mais avançada, aparência cansada, com menos cabelo, enfim. Então essa moeda é bastante rara e foi encontrada lá na Itália. Também questiona-se se realmente era o Vercingetorix ou não nessa imagem. Bom, com relação à Guerra nas Galhas, que vai levar a essa revolta do nosso personagem do vídeo de hoje. Bom, os romanos eles haviam derrotado os Alógroges em 61 a.C. e a Gália Narbonense havia sido subjugada, enquanto existiam as outras partes da Gália, que eram divididas em 3 partes, que permaneceram independentes, que eram a Gália Belga, a Gália Celta e a Aquitânia. Bom, Júlio César ele governava as províncias que ficavam na Gália Cisalpina, que era próximo dos Alpes, ou seja, era mais ali no norte da Itália, e a Gália Transalpina, que ficava um pouco mais além dos Alpes. Então ele se referia, ao Júlio César, à organização do que ele chamava de Gália Comata. Bom, esse nome era dado a essas 3 partes da Gália que não haviam sido subjugadas pelos romanos, onde viviam os gauleses. Esse nome Comata é literalmente referindo-se a cabelos longos, que eram esses gauleses que tinham cabelos longos. Então ele falava nisso, que a Gália Comata era dividida em 3, que era justamente a Aquitânia, a Gália dos belgas e também a Gália dos celtas. Bom, após a conquista do território onde hoje é o sul da França, entre 125 e 122 a.C., foram feitos acordos comerciais com os povos que lá viviam. Bom, a Gália era ocupada por mais de 60 povos diferentes, e os mais conhecidos eram os arvernos, os éduos, os sequanos e os remos. O total do povo gaulês nessa época, juntando esses povos todos, dava entre 9 e 10 milhões de pessoas. No século II a.C., na conquista romana do sul da Gália, os éduos acabaram se aliando aos romanos e fizeram acordos comerciais. Já os avernos, eles resolveram enfrentar os romanos. E aí levou àquela derrota que eu mencionei lá no início do vídeo. E os avernos eram considerados aquela tribo mais poderosa da Gália, então eles tinham a confiança de que poderiam derrotar os romanos. E aí acabou sendo forçada essa aliança com os romanos nesse período de paz e também com os éduos. Então isso aconteceu em 121 a.C. Bom, aí vamos ter as campanhas de Júlio César na Gália. Bom, no ano de 58 a.C., os helvécios eles foram forçados a migrar do seu território com a chegada dos germânicos, que eram os suevos, e na época eram reinados pelo rei Ariovisto.
A gente já tem história sobre os suevos aqui no canal. Bom, e aí eles foram para a região de Shandong, e esse deslocamento serviu como um pretexto do Júlio César para invadir a Gália com as suas legiões. E ele contaria com o apoio dos Edos, que também estavam sendo ali ameaçados pelos suevos. Nessa campanha, o Vercingetorix, nessa época aí, tinha por volta de 20 anos de idade. Então, apesar do Júlio César ter justificado ao Senado de que era um ataque ofensivo, para proteger o território de Roma e também dos seus aliados na Gália, historiadores modernos acreditam que foi só uma desculpa para que ele impulsionasse a carreira dele e tomasse a riqueza dos gauleses. Bom, foi de fato que aconteceu. Essa campanha deu uma senhora impulsionada na carreira de Júlio César. Bom, foi nessa época também que Ceutílio tentou ali fazer aquele grupo anti-romano. E aí ele tentou fazer uma aliança com os sequanos. Esse povo havia sido atacado pelos suevos e já estavam enfraquecidos após esse combate, e também eles tinham sido derrotados pelos romanos no século anterior. Então por isso ele foi eliminado, para evitar que essa paz com Roma fosse quebrada. E aí foi que o filho dele, o Vercingetorix, ele acaba assumindo a posição do pai, como líder dessa tribo. E aí ele acaba se juntando ao exército de Júlio César com uma tropa auxiliar. Foi lá que ele vai começar a conhecer as táticas romanas, as estratégias que os romanos tinham, que ele vai aprender muita coisa e inclusive vai passar muito tempo próximo do Júlio César, chegando até realmente de fato até uma relação próxima. Bom, e aí os gauleses eles vão oferecer aos romanos todo o suporte, com relação ao conhecimento da região, a geografia da Gália, que era desconhecida pelos romanos, e também a cultura conhecida como Gália Comata, que são aquelas 3 regiões da Gália que os romanos ainda não haviam conquistado. Bom, e aí o César inclusive comandou uma cavalaria formada por Avernos. Bom, a Guerra Gaulesa ela durou 5 anos, e tinha como objetivo de subjugar aquelas tribos rebeldes, além também, claro, de enfrentar os suevos, que vai ser o primeiro ato aí no primeiro ano de campanha. E aí em 58 a.C., o Júlio César derrotou os suevos em Alsácia, e aí ele estabeleceu a fronteira entre o território da Gália, onde ficavam os romanos e seus aliados, e os germanos, que seriam justamente o rio Reno. E aí os germânicos só poderiam atravessar o rio Reno com a autorização dos romanos. Bom, e aí em 57 a.C., foi quando César partiu para o nordeste da Gália, onde enfrentou os belgas nas proximidades do rio Aisne. Bom, César mandou que fosse montado um forte, onde lá ele ficou aguardando que aquela aliança daqueles belgas, os gauleses belgas, que eram várias tribos, então existiam uns desentendimentos ali. Então ele esperou que aquele pessoal começasse a se desentender, cada um se espalhasse para alguma parte da Gália, e ali ele depois enfrentaria o que sobrasse. Então ele enfrentou 2 povos, que foram os Nérvios e os Belóvacos. Bom, e aí com medo do avanço dos romanos, os povos que viviam na Armórica, que seria uma parte dessa Gália belga, acabaram se rendendo. E aí Júlio César conseguiu essa vitória na Gália belga, e foi feita uma grande festa, uma grande celebração em Roma, uma festa que chegou a durar 10 dias. E claro, Júlio César não foi para a Itália, ele permaneceu na Gália com o objetivo principal dele, que era conquistar toda a Gália. E aí tivemos no ano de 56 a.C., quando Júlio César enfrentou a resistência dos povos da Gália por conta dos impostos. A gente sabe, os impostos que os romanos cobravam não eram nada baratos,
e esses impostos não serviam de retorno para esses povos. Então eram utilizados esses valores arrecadados para construções de prédios, de monumentos em Roma. Roma ficava cada vez mais grandiosa e esses povos eram sendo ali explorados. Então por isso essas revoltas. E aí aconteceu a revolta de um povo chamado de Venetos, também conhecidos como venezianos, mas não tem nenhuma relação com os venezianos da Itália, né, que vão surgir aí muito tempo depois. E aí esses povos também tinham aliados e aconteceu um combate lá no canal da Mancha. E aí foi toda aquela repressão do Júlio César que eliminou os líderes dessa revolta e também escravizou esses povos. E aí entre 53 e 54 a.C., Júlio César teve que encarar agora a revolta dos Euburões e foram liderados por Ambiorix, que a gente já viu a história dele aqui no canal. Bom, não vou contar mais detalhes, se vocês quiserem assistir o vídeo, dá uma conferida lá depois. E aí o Júlio César ele tinha as suas legiões e o Ambiorix ele conseguiu destruir uma legião inteira do Júlio César e isso foi, claro, deixou o general romano furioso. E aí ele juntou 12 legiões para conseguir finalmente derrotar os Euburões. Bom, outras revoltas também se iniciaram, como a revolta com os Carnutos e também os Senones. E aí essas revoltas foram contidas ali pelo próprio Júlio César. Já uma outra revolta que foi dos Tréveros, né, que viviam em Trevres, aquela cidade lá na Alemanha, que vai futuramente, na época do Império Romano, vai servir como sede do Império Romano na época da dinastia do Constantino. Bom, então teve lá uma revolta desse povo, os Tréveres, que quem vai dar conta dessa revolta era o legado de César, o Tito Labienio. Esse cara era um cara muito próximo, Júlio César participou depois de outras campanhas com ele também. Bom, já no ano de 53 a.C. é quando o Júlio César ele vai dar um tempo nessas campanhas e volta para a Gália Cisalpina, né, que era aquela parte lá do norte da Itália. Então foi aí que o Vercingetorix ele aproveita-se da ausência do Júlio César, depois de ter passado esses 5 anos com os romanos, aprendendo como os romanos lutavam, as suas estratégias, as suas táticas, e aí ele resolve reunir os povos da Gália para enfrentar os romanos e evitar que toda a Gália fosse dominada por eles. E aí vai ter um momento que vai ser o momento que o Vercingetorix vai perceber que seria o momento ideal para esse movimento. E foi justamente quando o Crasso ele vai ser derrotado lá na batalha de Carras contra o Império Parta. E ele vai cometer o seu famoso erro crasso, né, que ele deu esse nome, né, ao erro, né, e quando ele enfrenta ali o general Suzerana, né, que era um general do Império Parta, e lá ele acaba perdendo a vida. Bom, nessa época a gente estava já ali, né, no primeiro triunvirato. Bom, mas aí com relação a essa batalha a gente vai ver no próximo vídeo. A gente fez só aqui um contexto de todo o ambiente em relação essa campanha de Júlio César na Gália, e vão gerar todas essas revoltas e essa rebelião aí do Vercingetorix. Bom, espero que vocês tenham gostado, vocês tenham entendido. Na próxima quarta a gente vai ver a segunda parte dessa história. Vamos ver como foi essa revolta, o que aconteceu com o Vercingetorix. E no próximo sábado tem a saga bizantina e vamos ver o reinado do Manuel VIII e a restauração do Império Bizantino. Beleza? E claro, tem um curta com Zelota, já que eu vou falar sobre a ligação do Vercingetorix com o Asterix, personagem dos quadrinhos, que bom, teve versão aí de cinema e tudo mais, enfim. Então eu vou falar sobre isso lá no curta com Zelota, que está aí na área de membros, beleza? Quem quiser conferir, só dá uma clicada aí no botão Seja Membro, chega lá e vê como é que vai fazer parte. Então vou ficar por aqui, um abraço do Zelota, até sábado, falou pessoal.